Bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Irmão, é claro que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele age no nosso favor, nós consagramos o nosso dia na presença de Deus e vivemos o cuidado do nosso Senhor diante de cada situação, diante de cada condição. Olha só, presta atenção aqui comigo em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler hoje Mateus 4, versículo 1. Logo depois de 4:1, a gente vai ler Mateus 4:1, a gente vai ler até o 16, tá bom? E Deus é fiel e tem direção para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós vamos viver a direção que o Senhor tem diante de cada situação, diante de cada condição. Nós vamos viver o cuidado de Deus, a manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui comigo. Nós já conhecemos essa história, não é verdade? História de Jesus aqui. Mateus 4:1, Jesus sendo tentado. Ontem a gente estava falando sobre Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar vitória, mas existe aí um diabo que luta contra a nossa vida, né? Existe um diabo que luta contra os planos e os projetos de Deus na nossa vida. O que a gente vai fazer? Vigiar, trazer a palavra, né? E saber que eu não estou lutando com pessoa. Vamos lá? Ó, continuando a sequência da palavra, né? Vamos lá, Mateus 4, versículo 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, primeira parte da história, lembra que eu falei que Deus quer nos abençoar? Jeremias, né? Aí, ó, eu tenho plano para te abençoar, eu tenho plano para fazer o melhor na sua vida, mas existe um diabo que luta aí, então eu preciso buscar Deus, entrar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor. Irmãos, Deus é fiel, Deus é misericordioso e está cuidando da nossa vida. Deixa Ele conduzir as coisas. Olha só, vamos lá, eu vou falar cada versículo aqui, eu vou ficar só no livro de Mateus aqui, Mateus 4, 1 até o 16, eu só vou pular do 11, eu pulo para o 16, mas eu vou seguir na sequência. Então, primeira parte, Deus está conduzindo a nossa vida, Deus está conduzindo as situações. Ah, eu fui para tal lugar, eu vou para tal lugar. Jesus está conduzindo. Deus está conduzindo a nossa vida. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, tem situação que a gente não sabe, mas a gente vai dar de cara com o diabo. Você está com medo? Não, não fica com medo não. Jesus está cuidando da nossa vida, foi conduzido, deixa ele conduzir. Não é fácil. Você acha que é fácil? Claro que não. Não é fácil, né? Surgem situações diabólicas. Presta atenção comigo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmão, presta bem atenção. Eu já falei isso e a palavra se renova, né? Já falei que Jesus estava diante de uma condição humana. Era normal. Ele estava diante de uma condição humana. Uma condição humana. Ele jejuou 40 dias, ficou sem comer. O que o corpo dele ia pedir? Comida, alimento. Não é assim? Irmão, teve fome. Então, olha o quadro. Conduzido pelo Espírito Santo, aí surgiu uma necessidade humana. Pode ser fome, pode ser descanso. Às vezes você quer descansar e você vai lá, descansa, né? Precisa descansar e aquela exaustão. Enfim, qual for a necessidade humana, certo? Presta bem atenção. Aí teve fome, depois de 40 dias. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és
filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, presta bem atenção. Olha a condição. Tem condição que eu não sei se eu tô lá com o diabo. Ele tá com o diabo tá aqui com um garfo, com um espeto, furando Jesus? Não, ele não tá desse jeito, não. E eu falei para você que muitas vezes nós vamos dar de cara com o diabo. E parece que o diabo aqui tá. Que o diabo é um ser que se corrompeu e luta contra a humanidade e quer nos levar para o inferno? Parece? Não, não parece, né? Ó, o que a gente precisa entender? O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, primeira parte, queria saber se Jesus é filho de Deus. Qual era a condição, o plano de Deus para mim e para a sua vida? Levar Jesus, Deus levar Jesus até a cruz do Calvário para morrer por nós. Não é assim? Não está escrito lá em João? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão, qual que era o projeto de Deus? Qual que é e foi que se cumpriu através de Jesus? Que Jesus morresse na cruz do Calvário. O que o diabo fez? Se tu és filho de Deus, irmão, cuidado, tem situação na minha e na sua vida que o diabo pode chegar e ele não vai chegar querendo brigar, querendo causar uma confusão, né? Muitas vezes uma confusão entre vizinhos, muitas vezes uma confusão no trânsito. Ele não vai querer chegar desse jeito. Ele pode chegar de outro jeito. Ó, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pão. Irmão, não segue o conselho do diabo, não. Eu sei que você está com fome. Eu sei que você não aguenta mais essa situação. Mas em nome de Jesus, resiste aí, porque Deus está conduzindo as coisas. Confia que Jesus está conduzindo. Confia que o Espírito Santo está conduzindo. Primeira parte, ele queria descobrir que Jesus era filho de Deus diretamente, né? O unigênito de Deus, para que aquele morte sacrificial, que tem um nome diferente, é morte vicária, ela não se cumprisse. Então, por isso que ele pergunta se tu és filho de Deus. Ele queria uma confirmação direta da boca de Jesus. Para que, né, para tentar frustrar os planos ali. Irmão, não segue o conselho do diabo, não. Eu sei que você está com fome. Vou falar de novo. Eu sei que essa necessidade física que você está passando está já te incomodando. Você está falando assim: como é que eu faço, Deus? Eu estou aqui te servindo, por que que o Senhor não toca nessa situação? Calma, querido. Tem situação que Deus quer nos fortalecer. E eu já falei para você, lembra que eu falei que Deus quer nos abençoar, quer nos dar vitória? Então aguarda aí, querido. Se fortalece em Deus, deixa o Espírito Santo conduzir. Aí ele fala: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, em nome de Jesus, eu preciso da palavra que sai da boca de Deus. Se você ficar com fome, se você precisa tomar um banho, descansar, quais são mais as. Pensa aí nas necessidades humanas: comer, descansar, que mais? Enfim, irmão, era necessidade humana. Mas ele fala assim: não, negativo, Satanás. Ó, nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus, porém, afirmou: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mais da palavra que sai da minha boca, da palavra da boca de Deus, irmão. A palavra de Deus vai nos sustentar e fazer com que a gente vença essa condição física. Continua aqui comigo, vamos lá. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Irmão, em nome de Jesus,
Presta bem atenção. Às vezes, eu estou pensando que o diabo vai vir e vai falar assim, ó, faz tal coisa. Ele vai falar isso também. Mas o conduziu. Tem, ó, o que ele vai falar aqui? Se tu és filho de Deus, então o diabo conduziu a cidade santa. Irmão, presta bem atenção. Deus permitiu aqui, porque quem está no comando é o Espírito Santo aqui na vida de Jesus, na minha vida e na sua vida. Então Jesus permitiu essa situação aqui. Irmão, cuidado. Tem lugar que não é Deus que está te levando, não, é o diabo. Tem lugar que não é de Deus na minha e na sua vida, e é o diabo que quer nos levar. Só que eu preciso entender. A palavra de Deus fala assim, ó. João falou isso, João Batista falou assim, ó: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Presta bem atenção, tem coisa que não é do céu que vem para a nossa vida. E eu preciso ter a coerência, a sabedoria, o entendimento para recusar. Ó, o que Jesus fez? Se tu é filho de Deus. Aí ele fala assim, ó, está escrito. O que o diabo fez? Usou agora a palavra para tentar de, é, influenciar ali Jesus. O que eu preciso entender? Não deixa o diabo te influenciar, não. Tem lugar que ele leva, que é o diabo que nos levou. Alguma situação nos levou. A nossa própria carne nos levou para aquela situação. Entendeu? É o diabo. Tem coisa, irmão, às vezes a gente fica falando assim, ah, foi o diabo que levou o Sadraque, Mesaque e Abidnego lá para dentro da fornalha. Irmão, a situação toda aconteceu, pode ser isso também. Mas Deus deu vitória lá dentro. Mas muitas vezes eu preciso entender que o diabo vai nos levar a lugares e falar assim: pula daí, filho, não tem problema não. Tá escrito que os anjos vai te servir, vai te abençoar, vai cuidar de você. Irmão, em nome de Jesus, querido, tem situação que o diabo quer nos enganar, quer nos levar para aquela condição. Sai dessa em nome de Jesus, não pula daí não, porque depois vai dar um problema só. Presta bem atenção. Jesus estava com fome. Tem uma necessidade humana aí que é um desafio viver ela, não é verdade? É um desafio. Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa, e é uma bênção, não é verdade? Não é verdade? Mas tem hora que a gente não vive essa, não cumpre essa necessidade, não é verdade? A nossa tem um lugar certo para se cumprir. Irmão, em nome de Jesus. Mas o diabo fala toda hora assim, ó, vai lá, filho, não tem problema não. Isso aí, você está com essa necessidade aí? Resolve de outro jeito, querido. Não tem problema não. Não vai. Depois você pede perdão e tudo tá certo. Não faz isso não, querido. Oh Deus, como Deus é maravilhoso, não é verdade? Ô irmão, às vezes a gente tá com a necessidade humana ali, aí tem um caminho para resolver essa necessidade. Certo? Tem um caminho que Deus criou, um jeitinho, no lugar certo, na hora certa, debaixo da bênção de Deus. E aí o diabo fala assim: não, resolve isso aí de outro jeito, filho. Vai lá, resolve de outro jeito. Irmão, não faz isso não. Ó, contestou Jesus, também está escrito: não tentarás. Ó, se tu és filho de Deus, e ele sempre perguntando se tu és filho de Deus, né? Ao seu, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com tuas mãos eles te sustentarão. Irmão, é para que jamais tropece em pedra alguma. Esse versículo que Jesus replica aqui, tá lá no Salmos 91, se eu não me engano. 91. Tá lá no Salmo 91. Tá lá no Salmos. Irmão, contestou Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, presta bem atenção, querido. Mais uma vez eu vou falar para você: às vezes o diabo não vai vir fazendo briga, fazendo contenda. Ele vai nos querer sugestionar, dar ideia. Ó, toma essa posição aqui, faz isso aqui. Irmão, vive na hora certa. Continua aí em nome de Jesus. Deus não está de olho fechado, Deus não está parado, Ele está vendo essa situação. Aguenta firme em nome de Jesus, aguenta na força do Espírito Santo de Deus. Presta bem atenção, versículo 9, versículo 8. Aí Jesus responde de novo:
não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, o diabo quer sugestionar, a fazer o que não presta. Continua aqui. Tornou o diabo a levá-lo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Irmão, essa daqui é muito fácil. Tem coisa na nossa vida que você fala assim: puxa vida, eu estava precisando disso aqui. É Deus na minha vida. Olha que bênção. Olha só, é Deus na minha vida. Irmão, mas aí você pega e se depara com a situação, daqui a pouco você vai estar adorando o diabo. É isso mesmo. Sabe o que eu quero dizer? Ele falou assim, ó, se você... Aí mostrou toda a cidade. Aí falou assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Irmão, tem coisa que nós estamos precisando mesmo, é verdade. Mas não vem de Deus para a nossa vida. E daqui a pouco eu vou estar adorando o diabo por causa disso. Por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque tem situação que eu entro, que você entra, que muitas vezes não é de Deus, não é Deus que está nos dando aquilo, não é o Senhor que está nos proporcionando aquilo, mas é o diabo, e aí eu penso que é Deus. Aí lá no meio do caminho eu vou ter que me sujeitar a coisas que não agrada a Deus, porque eu fiz uma aliança, fiz um compromisso com a situação, é mais ou menos assim. Vamos lá? Às vezes está precisando de alguma coisa e não vem de Deus, mas aí você aceita aquilo. Ô fulano, vamos fazer um compromisso aqui, ó, vamos fazer, vamos. Aí você fala assim, olha, foi de Deus na minha vida isso. Daqui a pouco, a outra parte lá que abençoou entre aspas, né, que fez lá o negócio, tá fazendo coisa que desagrada a Deus. E eu e você estamos juntos. E aí nós tá adorando o diabo. É porque a gente entrou na situação. Toma cuidado, tem coisa que não é de Deus na minha e na sua vida, mas é do diabo. Versículo 10. Então lhe ordenou Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão, aguarda. Manda o diabo embora em nome de Jesus. Lembra que eu falei que Deus quer nos abençoar, mas chega o diabo para atrapalhar com um monte de coisa? Essas aqui são as coisas. Às vezes eu estou pensando que o diabo vai fazer briga, vai fazer contenda, vai fazer isso, vai fazer não sei o quê. Irmão, presta bem atenção. Às vezes ele vai querer influenciar eu, a minha casa, a minha família. Ó, faz tal coisa, toma tal atitude. Presta bem atenção, vamos finalizar aqui. O 16 diz assim: o povo que jazias nas trevas, viu? A gente está no mesmo capítulo, tá? Mas eu quero complementar nesse sentido aqui. O povo que jazias nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, o que eu tenho que me importar? Que Jesus entre nas minhas trevas. Jesus entre nas suas trevas e jogue luz nessa situação. Eu não estou enxergando que essa situação que está mandando eu transformar a pedra em pão, eu viver o que não é para viver fora do tempo, né? Viver aquilo que Deus tem para minha vida fora do tempo, porque no final os anjos vieram e adoraram, não foi? E o serviram. Então espera, aguenta firme, em nome de Jesus, luta aí, porque com a presença do Espírito Santo nós vamos vencer. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Deixar a luz de Jesus brilhar na minha treva, nas suas trevas, nas minhas trevas, nas suas trevas. Por quê? Quantas atitudes dessa daí a gente não entrou? Quantas atitudes dessas você falou assim, esse negócio é de Deus na nossa vida, na minha vida. Aí daqui a pouco você viu que era o diabo querendo que nós adorássemos eles com negociações, com situações. Quanta situação ele falou, faz isso aí, ó,
pode se jogar daí que não vai dar problema não, e depois deu problema. Irmão, em nome de Jesus, nós servimos a Deus, buscamos ao Senhor, mas em todo momento nós precisamos da luz de Jesus brilhando na nossa vida, influenciando as nossas decisões e as nossas situações. Agora o que eu vou fazer? Me arrepender e entender que o reino de Deus já chegou. Bora orar, que palavra tremenda, né? Até eu tô maravilhado aqui, irmãos, com a palavra, porque sabe o que acontece? Às vezes eu quero viver a influência de Deus na minha vida, mas eu preciso entender que o diabo quer influenciar, quer dar ideia fora do contrário, viver o que não é para viver fora do tempo. Bora orar, bora orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, diante da tua palavra, eu quero te pedir em nome de Jesus, me concede, Jesus, a sensibilidade, Pai, para ouvir e entender diante de cada situação a tua voz. Espírito Santo de Deus, eu peço nesse momento, em nome de Jesus, abre a nossa mente para ouvir a tua palavra, para permitir que o teu Espírito Santo nos conduza. Jesus, tem coisa que nós queremos viver, Pai, nos sustenta, porque muitas vezes na nossa vida as necessidades humanas. E diante das necessidades humanas, Pai, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos fortalece com a tua palavra, Pai, porque nós vamos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida no tempo certo. E tudo que o Senhor cria no tempo certo é bom, é abençoado, é agradável. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Abençoa com o teu poder, abençoa com a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Nos dá sabedoria para enxergar que a situação A, a situação B, C, D vem do Senhor. Não vem do Senhor, vem do diabo. Nos dá sabedoria para viver o seu cuidado. Eu peço, Senhor, joga luz na minha vida, me faz enxergar onde há situações de escuridão, que eu não estou enxergando, está treva, eu não sei tomar decisão, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.